Bem-vindos. No centro do Oceano Atlântico, há aproximadamente 12.900 anos, desapareceu a Atlântida. Não foram encontradas as ruínas de suas cidades. Contamos com as descrições que deram forma à lenda e com canalizações de seres que, usando sua intuição, nos contam como viviam, suas crenças, o desenvolvimento tecnológico e psíquico que alcançaram. Baseando-se nessas fontes, recriamos a ilha nunca encontrada e Poseidon, sua capital. Acompanhe-nos nessa viagem ao coração da civilização desaparecida, da qual derivam nossos conhecimentos. A descrição mais antiga da Atlântida foi a realizada por Platão no diálogo de Crítias, neto de Solon, um governante grego que visitou o Egito no ano 590 a.C. Recebeu as informações de sacerdotes egípcios. O que veremos agora baseia-se nessa descrição e a informação recopilada por seres extraordinários que têm acesso aos arquivos acásticos do universo. Ali se armazena a memória da natureza. Contém todas as experiências passadas e presentes de todos e cada um dos indivíduos nesse planeta. Cada ser vivo está imerso em um mar de energias como um peixe na água. Encontra-se sempre em contato com os ritmos e harmonias de todas as energias de seu universo. Mas apenas poucos são conscientes dele. Os clarividentes usam faculdades que todos os seres humanos têm de forma latente. Podem perceber por diferentes canais os 5 sentidos tradicionais. E captam eventos que acontecem à distância, no espaço e no tempo, armazenados nos arquivos acásticos. Edgar Cayce, um conhecido vidente e curandeiro holístico, foi uma das pessoas que mais informação nos deixou sobre a Atlântida. Nasceu nos Estados Unidos em 1877. Foi um menino com uma estranha habilidade. Conseguia dormir com a cabeça sobre um livro e no dia seguinte acordava sabendo todo o seu conteúdo. Aos 21 anos, perdeu sua voz. E com a hipnose, diagnosticou seu próprio problema e a maneira de se curar. Descobriu assim que podia diagnosticar e dizer como curar, e por isso, mais tarde, curou milhares de pessoas. Cayce era um católico convicto. Sempre acreditou em uma inteligência maior ou a primeira causa de toda a criação. Nessas leituras psíquicas, começou a aparecer informação sobre vidas passadas de diferentes pessoas na Atlântida. Cayce ficou convencido de que os seres humanos nascem várias vezes para poder evoluir espiritualmente. Outra vidente que deixou informação sobre a Atlântida foi Helena Blavatsky. Escreveu em 1877 Isis Sem Véu e a Doutrina Secreta, livros que falam do desenvolvimento da história da humanidade, desde o início em um estado pré-físico de ser, antes de tomar a forma de matéria. Ela afirmou que seus livros estão baseados em um trabalho religioso de origem atlante chamado O Livro de Dzian. Situou uma cadeia de 10 ilhas na metade do Atlântico, onde disse que viveu a 4ª raça, o 4º estado de evolução da humanidade, até ter se afundado sob as águas do Atlântico há 12.900 anos. Outra fonte sobre a Atlântida é o livro Um Habitante de 2 Planetas, publicado em 1899, com informação canalizada por uma entidade que se chamava Philos, o tibetano. Tem a particularidade de descrever de maneira precisa tecnologias que naquele tempo ainda não tinham sido inventadas. Afirma que os espíritos dos homens que viveram na Atlântida começaram a voltar para a Terra desde o século XIX, em número suficiente para afetar o desenvolvimento tecnológico atual. Voltaram para continuar crescendo nos caminhos de sua evolução e seguir além da grandeza perdida, à medida que a mente e a alma se expandem.
Charles Webster. Foi chamado naquele tempo de mestre cientista do ocultismo. Deixou também grande quantidade de informação sobre a Atlântida e a antiga Lemúria. Outro caso é o do colombiano Gerardo Schmedlin, que experimentou a morte clínica aos 22 anos, passando pelo túnel do além, onde se encontrou com seres de dimensões não físicas. Desde então, começou a se dedicar em assuntos espirituais. Desde aquela época, tem canalizado informação e compartilhando com as pessoas sobre a estrutura do universo e a ciência do amor, reencontrando as 7 leis do universo. Naturalmente, utilizaram as traduções dos textos escritos por Thoth, o Atlante, das tábuas esmeralda, hoje desaparecidas. Toda essa informação obtida por meios psíquicos, junto com os dados históricos levantados por Platão, nos permite ilustrar o mundo desaparecido da Atlântida, para tirá-lo das águas da inconsciência, onde está submerso. Platão nos conta que no começo dos tempos, depois da vitória sobre os titãs, os 3 filhos de Cronos, Zeus, Hades e Poseidon, se dividiram e repartiram o mundo. Ficou para Poseidon o governo das águas e a ilha da Atlântida. Ali viviam os mortais Evanor e Leucipa, com Clito, sua única filha, da qual se apaixonou perdidamente. Com ela teve 5 casais de gêmeos, e os primeiros que nasceram se chamaram Atlas e Gadeiros, o mesmo nome que tinham os 2 vulcões gêmeos que dominavam a ilha. Atlas, o primogênito, se transformou no primeiro rei da ilha e colocou o seu nome Atlântico, o oceano que a rodeava. Teve 7 filhas com Pleione, Maia, Merope, Asterope, Taigeta, Selaeno, Electra e Alcione. As 7 Atlantes, que os gregos chamaram de Pleiades. Cada uma correspondia a uma das ilhas da Atlântida. Outro filho de Poseidon com Euríala, Órion, o caçador gigante, se apaixonou por elas. Mas conta a lenda que elas preferiram morrer afogadas sob as águas antes de ceder às suas pretensões. Assim apareceu a constelação de Órion, chamada Tammuz pelos caldeus e Shahu pelos egípcios, que persegue eternamente pela abóbada celeste as 7 irmãs, o conjunto das 7 estrelas da constelação de Touro. Assim começa a monarquia Atlante, que por muitos milhares de anos foi de caráter hereditário, embora mais tarde, com a evolução de sua sociedade, começou a se escolher o rei por votação popular. Era escolhido entre os 7 rishis o homem mais sábio da Atlântida, que governaria até morrer. Platão situa a cadeia de ilhas que formaram a Atlântida no mar Mediterrâneo, depois das colunas de Hércules, que se encontraram no Estreito de Gibraltar. Ao mover-se verticalmente pelo planeta, sobre a linha de 45 graus de longitude, ao oeste do Mediterrâneo de Greenwich, partindo da linha a 0 grau de latitude do Equador, chegamos aos 25 graus de latitude norte, um pouco mais acima do Trópico de Câncer. Sobre o meridiano dos 65 graus de longitude oeste, encontram-se as Ilhas Bermudas. Pelo lado direito, sobre o meridiano dos 25 graus de longitude, encontram-se as Ilhas Açores. Entre esses 2 extremos estão os limites exatos das margens esquerda e direita da cadeia das Ilhas Desaparecidas, aos 50 graus e 40 graus de longitude.
A Atlântida estava exatamente sobre a fratura de Atlantis, a Greta do Atlântico, cuja existência foi sugerida por Helena Blavatsky em 1867. Esta greta separa a placa tectônica que sustenta o continente sul-americano da placa que sustenta a África e a placa norte-americana da placa tectônica euroasiática. Ali também conflui a pequena placa do Caribe. Os maiores movimentos, terremotos e vulcões da Terra são registrados nas margens dessas placas tectônicas e das outras que formam a crosta que contém o magma semilíquido ao redor do núcleo sólido do planeta. Na confluência dessas placas tectônicas, desapareceu a Atlântida há 12.900 anos. Foi na mudança de ciclo que ocasionou o dilúvio universal. Ali, no centro do Oceano Atlântico, e durante 25.920 anos, existiram 9 ilhas pequenas em volta de uma grande ilha, a Atlântida. Poseidon, a capital do império, encontra-se no centro da extensa praia ao sul da ilha. Ao norte, a ilha de Undo, ao sul, Osso, ao oeste, Terna e Tarshish, a ilha dos metais, com grandes minas de latão, ouro e cobre, onde estava situada a cidade de Marseus. Era o centro industrial da Atlântida. Ali fabricaram os produtos necessários, com altíssima tecnologia, com economia de energia e matéria-prima. Ao sul da grande ilha estavam Amak, Ruta, Numea, Arian e Og. Nas 10 ilhas encontram-se o centro nervoso da civilização Atlante, que tinha colônias em todos os lugares habitáveis do mundo, sobre o trópico do planeta. A Atlântida tinha uma grande cordilheira com neves eternas, os montes Meru, que abraçavam a maior ilha, protegendo-a dos ventos e do gelo dos continentes do norte. Coroados com 2 vulcões gêmeos, Atlas e Gadeiros, eram os pilares que sustentavam o céu da ilha. São os gêmeos que aparecem em todas as culturas, como Rômulo e Remo, fundadores de Roma. Os Avins hindus, filhos do Sol e do Céu, ou Rama e Krishna, Shiva e Vitra, Set e Osíris, para os egípcios, homenageados em 2 obeliscos que colocavam na entrada de todos os templos. No centro da ilha, uma grande planície levemente elevada sobre o mar, que formava uma suave e longa praia, sobre as aquecidas águas do Atlântico. Das neves nas montanhas, do cume de Atlas, descia o grande rio, o Parfa, e centenas de riachos, gerando no clima tropical uma temperatura muito agradável. Uma série de cataratas oxigenavam a água limpa e pura que caía das grandes alturas e se transformava no grande rio Parfa, que depois seria sabiamente aproveitado pelos atlantes. Na montanha, o grande lago de Incal armazenava a água, fazendo uma enorme reserva de água potável. O rio Parfa chegava a uma enorme rede reticulada com milhares de quilômetros de canais que irrigavam com água doce. Mesmo no verão, a gigantesca planície de terra fértil. Os canais eram navegáveis, e no começo da civilização, quando ainda não tinha sido descoberta a antigravidade e o transporte aéreo, eram sua principal via de transporte. A enorme planície estava dividida de maneira quadriculada, formando 600 quadrados que permitiam que fosse intensamente regada a terra que era cultivada. Recolhiam nas 2 colheitas do ano comida suficiente para toda a população da ilha, e sobrava uma grande quantidade que exportavam para as longínquas colônias nos outros continentes.
alimentavam também uma grande quantidade de animais selvagens e domésticos. Todos encontravam alimentos e pastos de sobra, até os que estavam nas montanhas. Na ilha havia milhares de elefantes que conviviam pacificamente com touros, macacos e todo tipo de aves e pássaros exóticos. Além de tudo isso, fabricavam os próprios perfumes que aromatizavam todos os ambientes, tirados de raízes, ervas e árvores, destilados das flores e frutas. Uma variedade de flores coloria os canais e riachos e todo tipo de frutas, como o coco, pinhas, papaias e mangas, serviam de alimento em grande quantidade. A ilha, favorecida pelo sol tropical, tornava seus tesouros abundantes, no momento em que a maioria do planeta estava coberta de gelo. A enorme planície totalmente irrigada era cultivada intensamente e milhares de palmeiras balançavam com o vento. Com os padrões de hoje, poderia-se conseguir uma colheita de cerca de 15 milhões de toneladas de arroz, além de outros cultivos adicionais, suficientes para alimentar uma população de 30 milhões de pessoas, e ainda conseguir exportar. Ao norte, no meio da Atlântida, na pequena ilha com formato quase circular que se chamava Andi, viviam os mestres sobreviventes da antiga escola lemuriana de mistérios de Nakal. Tinham seu centro de ensinamento e na frente um templo, na ilha da Atlântida, no monte mais alto, Meru, entre os cumes de Atlas e Gadeiros, dominando a cidade de Poseidon. Ali, à sombra dos vulcões, os atlantes construíram a escola de mistérios de Nakal. Era o colégio dos sacerdotes atlantes. De lá, derivaram a escola babilônia de mistérios, a escola egípcia de mistérios, do olho direito de Horus, e os essênios, entre os quais um que nasceu bem mais tarde, Jesus. Era governada por um ser de muita energia, um grande mestre. O Incalis, o sumo sacerdote, era reverenciado e ouvido por todos os atlantes. Era também o encarregado das comunicações com outras entidades do plano físico e com outras culturas da galáxia. Na escola de Nakal, ensinavam religião, conhecimento, para os estudantes chamados Incalins. Era uma forma de entender o universo usando a intuição. A ciência, a arte, a astronomia e a medicina eram aspectos de uma mesma coisa, que era a religião-conhecimento. Na Atlântida, a educação era oferecida pelo Estado. Cada criança recebia a educação mais adequada para suas habilidades e gostos. Ensinavam química, matemática, astronomia e cura magnética. Para todos. As crianças desenvolviam as faculdades psíquicas e o controle das forças ocultas da natureza, as propriedades ocultas das plantas e os processos de transformação alquimista. Todo Atlante, aos 16 anos, tinha a opção de entrar para a escola dos sacerdotes de Nakal ou para a escola de ciências. O Exoquitlon, onde estudava durante 7 anos as matérias de seu interesse, como agricultura, mecânica, pesca ou caça. Os atlantes sabiam que o cérebro tem duas metades, que são virtualmente imagens de espelho uma da outra, mas que têm funções diferentes. O lado esquerdo do cérebro controla a função da fala, a lógica e a razão. É a parte científica de cada ser humano. O lado direito reconhece formas, padrões e sons. É o artista que vive nas sombras
e só reconhecemos sua existência em momentos de profundo relaxamento ou inspiração. A civilização Atlante baseou sua percepção do universo no lado direito do cérebro, na intuição que capta os objetos como um todo. Esse tipo de entendimento é chamado lunar e produz uma visão integrada de toda a realidade. Entretanto, no fim do grande ciclo, começou a predominar o pensamento científico e racional, transformando-se em uma civilização que começou a operar com o lado esquerdo do cérebro, que funciona com palavras e conceitos, fragmentando e analisando o objeto que quer se reconhecer. Essa maneira de entender o universo é chamada de solar e está baseada na razão. É uma forma mais estreita de consciência, resultado do abandono do uso do lado direito do cérebro. A religião universal centrada na Lua, a deusa branca, é substituída pelo deus Sol, Apolo, símbolo da ciência e da racionalidade. Os pensamentos são eventos eletromagnéticos de muita curta duração que acontecem no sistema neurológico. Nessa corrente de pensamentos, a mente focaliza em uma direção determinada e, ao fazê-lo, aparece uma imagem. Essa imagem afeta o cérebro, produzindo mudanças no sistema nervoso e em sua química, influenciando na maneira com que se sente. As emoções afetam diretamente os sistemas musculares, hormonais, as decisões e comportamentos. É por isso que as imagens que aparecem na mente, escolhidas conscientemente ou não, afetam o estado físico, as emoções, as decisões, as ações e os pensamentos. São, então, muito importantes para a harmonia e a felicidade. Os atlantes usaram imagens metafóricas para guiar a corrente de pensamentos, enfocando a consciência, graças a essas imagens, para a harmonia. Essas imagens metafóricas são chamadas hieroglifos. Eram ilustrações muito simples e abstratas, que permitiam transmitir instantaneamente muitas coisas de uma vez. Este desenho, ou hieroglifo, é captado pelo lado direito do cérebro, transmitindo um significado comum junto com todas as ideias conectadas a ele. A ilustração transmite tudo o que significa o objeto, como se tivesse ensinado o que representa, para que serve, quem o fez e como se utiliza. Ao se colocar muitas ideias simultâneas, a realidade interna de cada indivíduo é imediatamente acionada, o que dá então a ideia representada no desenho. Essa forma de comunicação por imagens e não por palavras é a base da telepatia, que é uma faculdade do lado direito do cérebro. Uma civilização que se comunica dessa maneira pode conseguir mais facilmente níveis superiores de energia. A palavra é uma coleção de letras e sílabas que capta o lado esquerdo do cérebro, baseada na linguagem humana, em vez de em desenhos de objetos. Um símbolo representa cada sílaba e cada palavra, designa um objeto que se expressa em um só conceito congelado. A escritura de sílabas, que supõe-se tenha sido um dos avanços mais importantes da história do homem, apareceu quando abandonaram um sistema baseado no lado direito do cérebro, que usava as imagens para conectar muitas ideias simultaneamente. Esse foi realmente o significado da Torre de Babel. Representou a perda da comunicação através das imagens, um acontecimento que atrasou o desenvolvimento da consciência do homem. Essa maneira lunar intuitiva, baseada no lado direito do cérebro, combinada com a maneira atual racional, baseada no lado esquerdo do cérebro, pode levar o homem a um novo lugar. O uso simultâneo dos hemisférios. Isso pode acelerar o desenvolvimento de sua consciência e conduzi-lo a elevadíssimos níveis de energia. Esse foi o caso dos maias. Com certeza,
Esse foi o propósito do universo: conduzir a humanidade da intuição para a razão e depois a um estado simultâneo de razão e intuição. As faculdades psíquicas estão ali como herança da raça, esperando um esforço individual para recuperá-las e dar à nossa personalidade mais clareza e mais poderes para transcender. É muito importante reconhecer a existência de um sistema de conhecimento que perceba o universo como um todo. Uma forma diferente da fragmentada e racional do homem atual, que não permite que ele encontre o sentido da vida. Essa é uma das conexões que devemos fazer com os Atlantes, para aproveitarmos as experiências passadas, que são como a água, que flui na mente da humanidade. Através dos canais que margeavam os campos cultivados, os pastos com gado e ovelhas. A água do rio Parfa chegava até a parte externa da cidade circular de Poseidon. Tinha 30 quilômetros de diâmetro. A cidade estava projetada como uma sucessão de anéis circulares de terra e água, dados por 10 pontes pênseis. 4 pontes pênseis uniam o campo com a cidade, atravessando a muralha circular externa de bronze, que formava a grade de um enorme hipódromo que dava a volta toda em um anel de terra e proporcionava uma vasta trilha para as corridas com os cavalos e seus jinetes. Protegida pelas muralhas de metal e entre anéis de água, em seu interior encontrava-se a cidadela real e milhares de moradias, que no meio dos jardins e piscinas giravam em volta do núcleo central da cidade. Seus conhecimentos da transformação de elementos e metais e as grandes minas da ilha de Tarshi permitiram a utilização em grande escala de metais na arquitetura. Os edifícios eram construções de grandes proporções, muitos dos quais tinham jardins bem elaborados. Havia fontes por todas as partes. Muitas casas tinham forma de domos e de cones que terminavam em pontas. 4 pontes pênseis de auricalco conduziam ao segundo anel de terra, que tinha meio quilômetro de largura. Ali, entre jardins e fontes, construíram templos piramidais e vivendas. A maioria das casas dos oficiais da corte e o palácio dos estrangeiros estavam onde ficavam os forasteiros por conta do governo, quando decidiam ficar em Poseidon. Outra ponte pêncil com gigantescas torres de bronze atravessava o último canal que rodeava o complexo, chegando a uma grande praça por uma ampla avenida. No centro, dominando a cidade, sobre uma planície circular de 1 quilômetro de diâmetro, encontrava-se o templo sagrado de Icalitron. Construído em granito branco polido, brilhava com o sol. Era a força central da experiência Atlante. Uma reluzente pirâmide de 150 metros de altura, arrematada com uma ponta de ouro e cristal, rodeada por um grande bosque de cedros e palmeiras milenares. Marcando o acesso ao templo, 2 altíssimos obeliscos de ouro, onde estavam inscritas as leis que regulavam sua sociedade. Do lado direito ficava o palácio de Nagakoe, o mesmo lugar onde o deus Poseidon, também chamado Netuno pelos romanos, junto com a Clitos, a mulher mortal, engendraram a linhagem dos 10 príncipes atlantes. Ali, em um palácio feito totalmente de ouro, rodeado de jardins e praças, continuava vivendo o rei da Atlântida. Do lado esquerdo da praça, as enormes cúpulas que continham as termas de banhos públicos das Nereidas, com suas câmaras ferventes e suas piscinas geladas.
no grande templo de Incalitlon, cabiam 75.000 pessoas. Era dedicado a Incal, o ponto neutro entre as forças negativas e as positivas, o ponto zero da polaridade. A pirâmide em seu interior parecia uma enorme gruta natural com estalactites douradas. Em sua parte superior havia uma estrutura em ouro e cristal, por onde entravam os raios de sol. O ar era menos denso, como se as alturas tivessem assumido um nível inferior. Uma suave e permanente luz branca, que não parecia emanar de nenhum lugar, iluminava o teto de cristais, deixando-o com milhares de brilhos de luzes. Em todo o centro da gigantesca pirâmide, flutuando sobre uma plataforma composta por 2 triângulos equiláteros, cortados de baquelita vermelha, encontrava-se um gigantesco cubo de cristal de quartzo. O chamavam Tuaoi, ou o cristal de fogo da morte. Sobre sua face superior, brilhava uma enorme luz branca em forma de lança, que se elevava com seu intenso poder até uma ponta da pirâmide. A luz que brilhava não produzia calor. Não era alimentada por nenhum combustível, azeite nem corrente elétrica. E, no entanto, estava acesa há séculos. Era um vórtice energético, uma porta de comunicação interdimensional, através da qual a força primária de vida, como um raio de luz que atravessa um prisma, se manifestava no mundo físico das formas. Através desse enorme cristal, o Tuaoi, os Atlantes se comunicaram com as dimensões superiores. Ligava o finito com o infinito. Era uma porta que conduzia a uma dimensão que cada alma deve descobrir por si mesma no momento de sua morte. A luz que saía do cubo desintegrava na hora qualquer objeto ou ser vivo que a tocasse. Era o princípio maior que contém todas as forças inferiores. Quando entram em contato, o inferior desaparece instantaneamente. E a energia que lhe dava forma ou força volta à soma indivisível do todo. No centro do Incalitlon, no centro de Poseidon, realizavam cerimônias de morte para todos os Atlantes. O corpo físico dos que morriam era colocado sobre o tetraedro de baquelita, sob o cubo de cristal, elevando-o suavemente para que a luz o tocasse, desintegrando-se instantaneamente ao entrar em contato com o fogo da morte. Dessa maneira, a luz de cristal desintegrava simultaneamente o corpo físico e o corpo astral, onde residem os arquivos da personalidade temporal do Atlante que acabava de morrer. Ficava assim o espírito para continuar sua viagem evolutiva, dirigindo-se ao céu, a sua devachan particular, como eles diziam. Ali permaneceria por 80 dias, para cada dia vivido na Terra, antes de reencarnar em um plano de progresso mais elevado. Muitas vidas unidas como contas de um cordão de prata do espírito individual. As cinzas dos que morriam longe de Poseidon eram trazidas e lançadas para a luz, pois consideravam uma terrível calamidade não passar pela porta dimensional. Achavam que, se o espírito não fosse liberado de seu corpo pela luz do Incal, prolongaria sem necessidade sua estada no plano físico, alimentando-se da energia magnética que um ser querido emitia quando não aceitava a ocorrência da morte.
Assim também evitavam que o corpo astral, com sua personalidade temporal e seus registros de memória ainda não desintegrados, pudesse se comunicar com um médium em transe, ao transferir sua força vital em um processo galvânico, impedindo sua viagem para o céu, ao Devachan. O espírito livre dos corpos astrais e físicos sai do mundo das causas para chegar ao mundo dos efeitos, em seu céu particular, seu Devachan, um mundo diferente criado pela fantasia de cada indivíduo. Na dimensão vibracional do espírito, forma-se uma realidade subjetiva e independente para cada ser. No céu, não reinam as leis da natureza física, mas ao encontrar ali a consciência do homem, o percebe como um mundo real. Assim se passa do estado de vida para o Devachan, ou Nirvana. O céu se forma a partir dos lugares conhecidos durante a vida terrenal, transformados em visões maravilhosas. Ali, agradavelmente rodeado das coisas que ele mais gosta, o homem volta a viver o que experimentou na vida terrenal, mas sempre com resultados perfeitos. Todas as pessoas que conheceram atuaram como quiseram que tivessem atuado. Todos existem ali para produzir alegria ao personagem central, em seu céu particular, para converter em realidade seus desejos mais queridos na Terra. O céu extrai as cenas do que se viveu na Terra, que são a base do que se experimenta. Volta para viver sem as limitações experimentadas na vida. Produz um encontro com os seres amados idealizados, o pai ideal, a mãe ideal, os amigos que só trazem alegria. Voltam a crescer em meio à total liberdade. Tudo acontece sem dor, nem pena, nem doença, nem angústia. Porque essas são condições terrenais que forçosamente ficam na Terra. A permanência no céu, revivendo as experiências com os resultados sempre desejados, só obtendo recompensas e felicidade, permite ao espírito comparar as duas situações. A que viveu na Terra com resultados de medo, sofrimento, angústia, dor ou pena. A revivida no céu, sempre com resultados de amor, paz, harmonia, abundância e felicidade. Ao comparar cada experiência revivida no céu com a que viveu na Terra, consegue compreender por que sofreu, e o espírito torna-se mais flexível, mais aberto e tolerante. Assim, o espírito eterno de cada homem assimila e compreende o que sua personalidade temporal experimentou nos eventos que aconteceram na vida que acabou de abandonar. Cada ser colhe o que semeou e se transforma, evoluindo sua consciência sobre o universo. Com essas compreensões, sobe um degrau no desenvolvimento da consciência. O que compreendeu passa a fazer parte das qualidades que terá na nova personalidade temporal, em uma nova vida, cada vez mais feliz, mais harmoniosa, mais perto de Deus. Uma manhã, quando as experiências revividas se transformarem em uma compreensão do universo e já passar a ser traços de caráter da nova personalidade, o céu desaparece da vista de seu Criador, torna a dormir e acorda na terra como um bebê no berço.
O conhecimento e a compreensão das leis universais dão ferramentas a cada ser humano para preencher a vida presente com harmonia e felicidade. Já nos aprofundamos nas duas primeiras leis da pirâmide. A lei da natureza é codificada do DNA dos diferentes seres que vão desenvolver seus corpos físicos e as condutas instintivas para gerar, manter e defender sua vida. A lei da harmonia regula os ciclos de tudo o que existe para permitir que toda a diversidade do universo conviva simultaneamente. Analisaremos a terceira lei, a lei da correspondência, a lei da ordem. É a que organiza onde, quando, como, para quem e até quando uma determinada experiência tem que ser vivida. Os seres humanos encontram-se em diferentes níveis de evolução espiritual, dependendo do número de experiências vividas desde sua emanação de Deus e da compreensão que adquiriu. Cada vida é um curso de aprendizagem. Cada vez as experiências são mais complexas e assim vai subindo na hierarquia do universo, até voltar para Deus. No primeiro nível de consciência, vivemos experiências que permitem aprender a controlar os instintos agressivos e as emoções animais. No segundo nível, desenvolvemos sentimentos e sensibilidade através de experiências para aprender o valor da vida. No terceiro nível, aprendemos que para ser feliz é preciso ter relações harmônicas com os outros. A maioria das experiências dos seres atualmente encarnados na Terra é para aprender o respeito e a tolerância. A humanidade encontra-se no amanhecer da galáxia, a ponto de entrar no quarto nível de consciência, onde o respeito e a tolerância encontrados permitem uma nova era de harmonia, paz e felicidade. As leis universais estão nesse nível. Ensina a assumir as decisões, a aceitar todos os eventos da vida, como parte de um processo de aprendizagem. Não se culpa e nem se julga ninguém pelo que acontece. O planeta Terra está desenhado para conter os primeiros níveis de evolução de consciência do universo. A lei da correspondência determina o lugar de nascimento e quais são as condições socioculturais necessárias para produzir as experiências de aprendizagem que correspondem ao indivíduo que vai encarnar segundo o nível em que se encontre. Determina também a família em que vai nascer, levando-se em conta que deve ter um nível de consciência similar ao seu próprio desenvolvimento. Define também que tipo de corpo ou sexo lhe corresponde experimentar nessa nova vida, para facilitar as experiências que precisa atravessar para evoluir. Se compararmos nossa experiência na Terra com a estrutura de um colégio, veremos que tem alunos de diferentes níveis, cada um com matérias, professores, colegas e salas diferentes, cada um em seu nível correspondente. Não é injusto estar no primeiro grau e não no sexto, porque depende de cada nível de evolução. É uma compreensão do universo. A injustiça, então, não existe. E sim uma correspondência entre o nível de evolução da consciência com as circunstâncias que se está vivendo. A cada um lhe corresponde o que acontece na vida. E cada um tem exatamente o que precisa para aprender o que veio aprender no presente. No exemplo do colégio, a lei da correspondência determina que matérias ou experiências são as que o estudante deve viver para continuar avançando em sua compreensão sobre a vida. Cria as circunstâncias para que se manifeste um determinado evento em um determinado lugar, de maneira que, ao afetar uma série de pessoas, permita aumentar a compreensão sobre o universo. Essa lei pode ser reconhecida se observarmos que o planeta não é uniforme
e sim que tem climas diferentes, sociedades diferentes, diferentes níveis de respeito e consciência de seus habitantes. Se alguma coisa acontece em algum lugar, é porque deve ser assim. A casualidade não existe, porque destruiria o universo. Cada ser pode escolher entre aceitar todos os eventos da vida como necessários para a evolução espiritual, ou lutar contra eles e se colocar em um caminho de sofrimento, se não aceitar o que acontece. Quando uma pessoa não consegue mais aprender naquele lugar e circunstância, então ocorre uma mudança de situação que a leva a um novo processo de aprendizagem. Sempre acontece o que tem que acontecer. E o que não tem, não acontece. Por isso não há nada a temer. A lei da correspondência regula o destino de cada ser, determinando as experiências que deve viver para compreender algo que permita que sua consciência evolua, tornando-o mais sábio. Todos os seres humanos estão na escola da vida para ir aprendendo gradualmente. Isso é conseguido através de sucessivas vivências correspondentes ao nível de sua evolução. À medida que aumenta a compreensão, as experiências vão mudando. A evolução é um processo gradual que permite compreender que tudo acontece por amor, em um processo definido pelas leis universais. Nesse programa, chegamos ao coração da Atlântida, na praça central de Poseidon, onde encontrava-se Encalitlon, o palácio de Negakoi e os banhos termais das Nereidas. Em nosso próximo programa, veremos o traçado urbano da capital radial do Império. Continuaremos também nos aprofundando no mais importante legado, as 7 leis universais. Acompanhe-nos.